A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao programa Intercessão. Obrigado por nos deixar adentrar em seu lar. Que Deus abençoe você e toda a sua família através da programação da Rede Brasil. Estamos no ar através da TV, no canal 14, em Recife, em região metropolitana e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, e pelo site www.iedpeplay.org.br. Compartilhe os nossos links nos grupos de amigos e familiares para que mais pessoas sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil. Convido você para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta escrita por Judas, os versículos 21 e os versículos 20 e 21, o versículo 20 e o versículo 21. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o texto que estará aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Glória a Deus! No programa de hoje contamos com a presença do evangelista Valber Gustavo, que coordena a área 48, ali na região ali da Várzea, não é? Pode ser o evangelista Valber. Amém, pastor Jefferson. Para mim é um prazer estar aqui com o senhor nesse programa Intercessão. É um prazer todo nosso, né? Faz tempo que a gente não tem essa oportunidade de estarmos aqui conversando e hoje nós estaremos conversando com o evangelista Valber sobre um tema muito importante que é intercedendo pela unidade da igreja. Antes, porém, nós vamos pedir ao evangelista Valber para dar início com oração, né? Orando pelos nossos irmãos em casa, aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, aqueles que precisam de um milagre, aqueles que estão em busca, esperando uma ação de Deus na sua vida. Nós vamos estar aproveitando e intercedendo juntamente com o nosso querido evangelista. Amém, pastor. Oremos. Pai bendito, Deus eterno, Deus de todo poder, nós estamos na Tua presença mais uma vez, Senhor. E nesse programa Intercessão, nós estamos agora, em nome do Teu Filho amado Jesus, intercedendo pelos Teus filhos, Senhor, por toda a audiência, por toda a Tua igreja. Estende as Tuas mãos de Deus, as Tuas mãos de paz, Senhor, sobre todos eles, desde as crianças até os idosos, Senhor, sobre aqueles também que estão hospitalizados, precisando de uma intervenção Tua, uma cura divina, sobre aqueles, Senhor, que estão com problemas nas suas famílias, sobre aqueles que estão precisando, Senhor, de um milagre. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que através, Senhor, deste programa Tu venhas a dispensar as Tuas maravilhosas bênçãos, Senhor, sobre todos os Teus filhos. Nós oramos, Senhor, e Te pedimos a Tua intervenção sobre eles, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Evangelista Valber, eu tinha uma dúvida quanto à área. É a área 42 ou é 42, pastor. É 42, né? Porque a integração é Apolo. É porque são muito próximos, né? As áreas ali, são áreas vizinhas. Áreas vizinhas, área 42. 42. Muito bem. Que bênção, né? Para nós é uma alegria e aproveito aí também para mandar a saudação, né, aos irmãos da área 42, né? Com certeza, pastor. Queremos aproveitar aí, não é, para mandar saudação a cada um dos irmãos, né, que se congregam ali na área 42. São 13 congregações, pastor, com mais 14 pontos de pregação. Então, a nossa saudação especial, desde os líderes até os liderados, recebam a nossa salvação, nosso carinho em nome de Jesus. Bom, né? Graças a Deus. Hoje, como falei, nós vamos estar falando sobre o tema intercedendo pela unidade da igreja. Isso. Evangelista Valber, qual a importância da igreja para, eu digo assim, qual a importância de intercedermos, né, pela unidade da igreja de Cristo? Pois não, pastor. Quando a gente fala sobre unidade, eu tenho para mim que a unidade em relação à igreja é de vital importância, é de total importância, é imprescindível para a igreja. Agora, me permita, pastor, também dizer que quando a gente fala sobre qualquer assunto bíblico, eu costumo dizer que esses assuntos são inesgotáveis, porque a Bíblia é absolutamente inesgotável. Porque a gente fala sobre determinado assunto, em determinado texto bíblico, só que aquele texto tem um contexto. E esse contexto vai se ampliando, 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 até tomar toda a Bíblia. E como a Bíblia é inesgotável, todo e qualquer assunto é inesgotável. Mas, se a gente pudesse fazer um recorte para falar sobre a importância da unidade da igreja, da unidade para a igreja,
Eu poderia relembrar que muitas das metáforas usadas na Bíblia Sagrada em relação à unidade, a igreja, diz respeito à unidade. Por exemplo, a igreja é comparada na Bíblia a um rebanho. E o rebanho diz respeito a um agrupamento, não é? De ovelhas, de gado, que estão ali devidamente unidos, coesos, devidamente cercados e protegidos. Isso fala de unidade. A Bíblia também compara a igreja a uma lavoura. Isso também fala de unidade, um agrupamento ali daquelas plantas que estão também sendo devidamente cuidadas e protegidas por uma cerca, por pessoas, enfim. A Bíblia também compara a igreja, né, a um edifício, e isso também diz respeito à unidade. Então, cada uma dessas metáforas vai fazendo referência à unidade da igreja. E se essa unidade for comprometida, é semelhante, por exemplo, a um rebanho que foi destroçado. É semelhante a uma lavoura que foi assolada. É semelhante a um edifício, né, que foi destruído. É semelhante a um corpo, porque a Bíblia também compara a igreja a um corpo. Isso também diz respeito a um agrupamento de membros, não é? Que estão unidos em um só corpo. Então, se essa unidade é comprometida, é como um corpo que foi degenerado, seja por uma enfermidade, seja por um ataque, uma investida, enfim. Então, a unidade é de vital importância para a igreja, porque sem essa unidade, a igreja, claro que a gente está falando do ponto de vista local, né? Claro. A igreja, do ponto de vista local, ela não tem como subsistir. Uma vez comprometida a unidade, estará comprometida a saúde e até mesmo a vida dessa igreja. E isso, sem sombra de dúvida, seria letal para uma igreja. Por isso que a gente tem que orar, interceder e preservar a todo custo essa unidade. O próprio Jesus disse, não é? Que uma casa dividida contra ela mesma não subsiste. Não subsiste. E essa preocupação de unidade, ela deve ser parte de um todo, não é? Não somente por alguns líderes, mas é como o senhor acabou de falar, principalmente fazendo a alusão ao corpo. Sim. A gente vê que o corpo, cada membro está interligado entre si e todos são importantes. Então, exatamente. A preocupação com a unidade da igreja não só deve ser somente por parte dos líderes, mas enfim, com toda a igreja, não é verdade? Mas não tenha dúvida, pastor. A gente vê isso no Novo Testamento, principalmente, quando os apóstolos começam a ser usados por Deus. Apóstolos, o enviado, aquele que foi enviado como embaixador, com a missão de evangelizar, ganhar almas, discipular essas almas, formar um corpo de obreiros, estabelecer, plantar igrejas locais. Então a gente vê quando os apóstolos estão plantando essas igrejas e cuidando dessas igrejas. A gente vê, por exemplo, em relação ao apóstolo Paulo, duas igrejas que tinham comportamentos diferentes em relação à unidade. Veja, ambas eram pastoreadas pelo mesmo pastor, o apóstolo Paulo, mas tinham posturas diferentes em relação a esse pastoreio. Uma era a igreja de Corinto e outra a igreja de Filipos. Em relação à igreja de Corinto, o apóstolo Paulo teve muita dificuldade para pastorear. Por quê? Porque eles tinham ouvidos surdos para ouvir, um coração indiferente, um coração duro em relação aos ensinamentos do apóstolo Paulo, por causa das influências dos falsos mestres, que estavam infiltrados no meio da igreja, que lançavam as ovelhas contra o pastor. As ovelhas davam ouvidos a isso, as ovelhas em Corinto, não todas, mas boa parte. E aí o apóstolo Paulo, apesar de transmitir os mesmos ensinos, com a mesma unção, com a mesma dedicação, tinha profunda dificuldade para manter a coesão, a unidade na igreja de Corinto. Isso porque não havia uma correspondência, como o senhor está dizendo. Não é papel apenas dos líderes promoverem a manutenção da unidade. É principalmente dos líderes. Mas se não houver uma correspondência por parte das ovelhas, por parte dos crentes, por parte da membresia, ele vai ter profunda dificuldade. Já em relação à igreja de Filipos, o apóstolo Paulo não teve tantas dificuldades assim, pelo contrário. A gente vê ele com os mesmos ensinos, com a mesma unção, com a mesma dedicação, com o mesmo amor, mas havia uma correspondência perfeita por parte dos crentes de Filipos. É tanto que os crentes de Filipos não apenas eram cuidados pelo pastor, mas cuidavam do seu pastor. E cuidavam a tal ponto, pastor, que quando o apóstolo Paulo estava nas suas viagens missionárias e chegava em outras localidades, e o apóstolo Paulo chega a mencionar isso em Filipenses capítulo 4, uma vez que ele estava em Tessalônica, e em Tessalônica ele não recebeu o sustento devido, o básico,
Mas para que ele pudesse se sustentar no que diz respeito à alimentação, vestimenta, estadia. Até porque ele mesmo cita, né, que o obreiro, cita até um texto lá de Deuteronômio, né, que o obreiro é digno do seu salário. Mas não tenha dúvida, pastor, não tenha dúvida. E aí ele faltou esse sustento, e quem mandou esse sustento foram os crentes de Filipos. Porque procuraram saber como estava o seu pastor, a fim de cuidar dele, para que ele continuasse com saúde, né, tendo o básico, o mínimo possível, para continuar exercendo o seu ministério. Então, como o senhor disse, é dever de todo crente promover a unidade da igreja. E interessante, você me fez lembrar, quando ainda bem jovem, na congregação onde a gente cooperava, ali na Assembleia de Deus, né, em Fundão, sim. Como jovem na igreja, eu adotei uma preocupação comigo, como jovem, que cada membro da igreja local me pertencia. Sim. Ou seja, cada membro da igreja me pertencia. Então a gente se preocupava, não somente eu, mas a gente tinha uma mocidade que tinha essa mesma visão. A gente via um jovem da igreja assim, que estava ficando ausente, a gente ia atrás, procurar saber por que tu és triste, o que está acontecendo, né? Quando tinha alguns desempregados, que a gente via que ele não estava vindo para a igreja e tal, a gente se reunia e dizia assim, vamos convidar fulano agora para ir com a gente pro culto. Exatamente. Quantas vezes a gente chegou na casa de um dos jovens assim, ele estava meio paradão, aí disse, olha, vamos pro culto hoje, a gente vai pro culto e tal. Eu falei, rapaz, hoje eu não estou muito afim não, a gente veio tomar café contigo para daqui a gente sair. A gente, mas eu estou desempregado, não tem nada, não, a gente trouxe comida aí, o outro vinha, a gente se reunia antes, comprava pão, queijo, leite, e ali a gente tomava café com ele, vamos ter troca de roupa aí que a gente vai esperar você aí para ir pro culto. Aí ele se animava aí, ia com a gente para o culto. Quando voltava animado, renovado, né? Isso. A gente se preocupava em visitar os doentes, os velhinhos da igreja. Exato. A gente se preocupava em trazê-los para o templo, que muitos deles não vinham para a ceia, porque não tinha condições. Então a gente entrava em contato com alguns irmãos que tinham carro para ir buscar o irmão, para trazê-lo para a igreja. Quer dizer, tudo isso visando o fortalecimento da fé para que ele pudesse se sentir que faz parte do corpo. Porque é um crente que fica muito tempo em casa, né? E você não vai lá, não chega, não dá aquela assistência. Isso. E é importante, né, que os irmãos também tenham essa preocupação, não somente a liderança, mas os demais, né? Com certeza, pastor. Os senhores fazendo isso, né, na juventude, estavam cooperando com Deus, estavam cooperando também com o pastor da igreja, para manter aquilo que a igreja tem de mais precioso, que é a sua unidade. Porque, como disse, preservar a unidade é de vital importância, uma vez que a unidade comprometida, a igreja adoece e, consequentemente, enquanto igreja local, pode literalmente fechar as suas portas, pode ser destruída. E, sem sombra de dúvida, pastor, aquele que mais investe contra a unidade da igreja é o próprio diabo. Eu vi numa certa ocasião, uma certa pessoa contando um testemunho. Ele, quando não era crente, mexia com aquilo que a gente pode dizer assim, de espiritualidades malignas. E ele disse que uma das principais missões que ele tinha, dada pelo maligno, era justamente semear divisões nas igrejas. Porque uma vez que ele semeasse divisões nas igrejas, as igrejas tenderiam à ruína, tenderiam a, no mínimo, adoecer, e às vezes de doenças crônicas. Ou seja, uma vez aquela igreja dividida, ela jamais voltaria a ser a mesma. Tamanha é a importância de preservarmos a unidade da igreja, porque o principal interessado em comprometer essa unidade é o maligno. E quem é que vai promover essa unidade? Deus, por meio do pastor da igreja, do ministério da igreja e também, como o senhor acabou de mencionar, por meio da sua membresia. E o senhor estava falando isso, é interessante que a Bíblia vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição e é o vínculo da paz. Veja, o amor é aquilo que une. Todas essas atitudes que o senhor acabou de mencionar, visitando, acolhendo, consolando, tirando os espinhos das ovelhas, passando bálsamo, tudo isso é motivado única e exclusivamente pelo amor. Então, uma vez que os crentes vivem em união, uma união amorosa, eles viverão consequentemente em unidade. E eles serão instrumentos de Deus para a manutenção da unidade da igreja local, que é o que Deus mais quer. Porque a partir da unidade local, a unidade local da igreja local é a plataforma sobre a qual Deus vai derramar as bênçãos dele sobre a igreja. Então, isso aí que o senhor falou é fundamental. Unidade promovida pela liderança e também pelos liderados. Que bom, não é? Inclusive, o senhor escreveu um livro pela Berea,
que fala sobre preservando a unidade da igreja, né? Isso. É um livro, eu estava lendo aqui esse livro assim rapidinho e eu percebi que ele é muito bom. Pois não. O senhor está de parabéns, viu? Ô, pastor, obrigado. Assim, porque a linguagem, a facilidade de compreensão, as palavras fácil de acesso, que dá para alcançar todo o público, né? Isso, pastor. Foi a nossa preocupação. É porque tem livros assim que são bons, mas a gente tem que estar ao lado com um dicionário para procurar. Isso. E o senhor facilitou aqui, eu achei muito interessante. Pois não, pastor. Esse livro que é escrito pela Berea, que foi escrito pelo senhor, mas editado pela editora Berea, preservando a unidade da igreja, né? Isso. O livro aqui, os irmãos, não sei se os irmãos já adquiriram esse livro, mas realmente ele é um livro que, creio eu, que ele tem que estar na mão de todo líder. Pois não, pastor. Todo líder, ou seja, toda a igreja, né? De um modo geral, mas principalmente a liderança, porque ele trata assuntos importantes. A gente vê que, uma das coisas que a gente vê nesse livro aqui, que o senhor fala sobre que o principal fator de risco que existe um principal fator de risco para a unidade da igreja, assim. E qual é esse principal fator de risco, né, para a unidade da igreja? E como devemos orar em relação a isso? A gente vê aqui descrito no livro, mas eu sei que o senhor pode dar uma pincelada aqui nesse assunto, né? Certo. Eu sei que o tempo não dá para o senhor entrar em detalhe geral, mas nos ajude aí. Vamos lá. É o seguinte, pastor, nós tivemos a bênção de Deus, a graça de Deus de escrevermos esse livro baseado na carta de Judas, que tem capítulo único, né? Judas, irmão do Senhor Jesus. E aí, Judas, ele vai escrever justamente contra o principal fator de comprometimento da unidade da igreja, que põe em risco a unidade da igreja. E esse principal fator que põe em risco a unidade da igreja são justamente os falsos mestres, os falsos líderes, aqueles falsos obreiros, né, que ensinam heresias de perdição. Então, é contra eles que Judas vai tratar em toda a sua carta, em cada um dos seus 25 versículos. Então, esses falsos mestres, no caso da carta de Judas, eram principalmente os chamados gnósticos, que estavam se infiltrando no meio da igreja, ensinando heresias de perdição e levando a igreja a uma conduta absolutamente anticristã, antibíblica, uma conduta imoral, pecaminosa, transgressora. Mas também, pastor, nesse livro a gente fala tanto sobre esses falsos mestres gnósticos, propriamente ditos, que hoje não são mais uma realidade tão presente nos nossos dias, mas contra aqueles falsos mestres ditos cristãos, que estavam no meio da igreja, intitulados como cristãos e quem sabe até exercendo alguma função de liderança cristã. São aqueles que o apóstolo João disse, saíram de nós porque não eram de nós, porque se fossem de nós permaneceriam conosco. Não é? Então, qual era a principal atividade deles? Causar divisão. Judas diz no versículo 19, estes que causam divisão, sensuais, que não têm o Espírito. Então, não apenas os falsos mestres gnósticos, mas também os falsos mestres cristãos estavam gerando o mal maior para uma igreja local, que era a divisão. Então, sem sombra de dúvida, a atuação dos falsos mestres era o principal fator que causava divisão e, portanto, comprometia a unidade da igreja. E é contra eles que Judas escreve toda a sua carta e é contra eles que nós devemos também orar, porque eles representam uma ameaça, um dano, um perigo muito grande. Observe que os apóstolos, os pastores do Novo Testamento, eles tratavam ovelhas enquanto ovelhas. Mesmo as ovelhas trabalhosas, eles tratavam como ovelhas, ainda que em algum momento eles fossem firmes, contundentes, repreendessem, precisassem subir um pouco o tom, mas contra os lobos, pastor, a gente vê que não tem acordo. Eles são extremamente enérgicos, ásperos, contundentes, veementes, porque eles sabem que os lobos estão ali para atacar as ovelhas, para devorar as ovelhas, para comprometer a unidade da igreja, para destruir a igreja local, que é aquilo que de mais precioso existe na face da terra. Esses lobos que o senhor cita aí, e eles eram veementes, eles têm alguma coisa a ver com Hebreus capítulo 6? Uma vez que foram iluminados e tal. Sim, pastor. Porque é o seguinte, como disse, a pergunta foi, qual o principal fator de risco à unidade da igreja? Os falsos mestres. Esses falsos mestres, como dissemos, a princípio alguns talvez nunca tenham sido cristãos. Eram gnósticos, da heresia gnóstica, do mundo gnóstico. Mas alguns eram cristãos.
ditos cristãos, e que até começaram bem. Até porque Paulo fala, escrevendo lá em Atos, diz assim: se levantaram dentre vós lobos devoradores. Nós citamos isso também no livro. Não é? Então, alguns deles estavam no meio da igreja, com um cartão de membro, por assim dizer, não é? Mas, e talvez alguns deles, pastor, e a gente menciona isso no livro, começaram até convertidos. Foram batizados com o Espírito Santo, tinham um chamado da parte do Senhor, começaram bem, receberam a destra do pastor da igreja, do ministério da igreja, mas depois eles se desencaminharam e adentraram a caminhos de heresias, de perdição, e começaram a comprometer a saúde espiritual da igreja, a unidade da igreja. E Judas, não apenas Judas, foi extremamente veemente contra eles, o apóstolo Pedro também foi veemente contra eles, o apóstolo Paulo foi veemente contra eles, o escritor aos Hebreus foi veemente contra eles, foi muito contundente contra eles, porque o trato com ovelhas é um, o trato com lobos é totalmente outro, porque infelizmente esses lobos são instrumentos do maligno para causar divisões na igreja, e eles devem ser duramente combatidos pelo ensino da palavra e também pelas nossas orações. A gente precisa orar ao Senhor para que o Senhor repreenda, possa soprar um vento, para que eles sejam retirados do nosso meio, porque eles são como ervas daninhas no meio da lavoura do Senhor. Aí a importância, né, do crente conhecer, principalmente essa carta de Judas, que assim, ela é pouco lida e até pouco comentada entre nós. E eu acho que esse livro ele chegou bem a tempo assim para despertar os irmãos para o devido valor que esta carta ela tem exatamente ali no Novo Testamento, né? Porque a gente percebe que não somente Judas, mas o Novo Testamento praticamente de modo geral, eles têm uma finalidade mais apologética, né, de defender a fé. Exatamente. Né? É por isso que é importante, né, que os irmãos em casa, os irmãos que estão nos ouvindo, possam estudar esta carta. E eu achei muito importante porque esse livro ele chegou numa hora muito boa, porque eles mostram a necessidade de intercessão, né, de interceder pela igreja. Porque quando você ora com conhecimento de causa, você tem até mais ousadia para orar e tem até argumentos para falar com Deus, né? Exatamente, pastor. A ação desses falsos mestres, ela causa angústias profundas no coração dos pastores, porque eles sabem o poder destrutivo que a atuação desses falsos mestres tem sobre a igreja. E como os pastores, eles compartilham dos sentimentos de Cristo em relação à igreja, então eles sentem dores agudas na sua alma, e isso leva eles a orar, a jejuar, e a ensinar incansavelmente a palavra de Deus, a fim de neutralizar não apenas as heresias, mas também os hereges. Para a gente ter uma ideia, pastor, me permita ler aqui, do grau de malignidade, de voracidade, de malícia, desses falsos mestres. Judas, ele começa na sua carta, no versículo 4, o tom que ele usa em relação a esses falsos mestres é o seguinte, Judas 4, porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo. Então veja, ele já está dizendo que esses homens estão debaixo de juízo. Aí depois ele diz assim, homens ímpios. Judas os considera não como irmãos em Cristo. Judas não é politicamente correto. Ele vai chamar esses falsos mestres de ímpios. Eles assim, que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é que esses falsos mestres estavam fazendo? Pervertendo a doutrina da graça. É claro que a graça é o seguinte, ela dispensa as obras dos ímpios, porque ela não leva em consideração as práticas dos ímpios enquanto ímpios, o tempo da ignorância que a Bíblia diz, não é? Então o homem pode ser o mais vil pecador, uma vez que ele se arrepende, se converte ao Senhor e confessa a Cristo como seu Salvador, todos os seus pecados são imediatamente apagados, isso é graça. É a graça. Só que uma vez regenerado, essa mesma graça, que ignorou as obras dele enquanto ímpio, vai revesti-lo de um poder para que ele viva agora em santificação. Então, eu digo no livro que ao mesmo tempo que a graça dispensa as obras dos ímpios, ela exige as obras dos justos. E o que é que esses falsos mestres estavam dizendo? Que mesmo depois de convertido, podia viver no pecado, podia viver em dissolução, podia viver em depravação. Então veja o que uma heresia estava causando. Estava levando os crentes, ao invés de viver em santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, viver na depravação, viver no pecado. E isso causou dores de parto em Judas. Dores agudas em Judas. Então é por isso que ele diz, olha, eles convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso. E aí, a partir do versículo 5, ele vai começar a fazer comparações em relação a esses falsos mestres.
No versículo 5, ele compara os falsos mestres à geração que saiu do Egito, mas não entrou em Canaã. Ou seja, esses falsos mestres podem até ter saído do Egito, podem até ter se convertido um dia, podem até ter começado bem um dia, mas alguma coisa aconteceu. Geralmente, pastor, a soberba entrou no coração deles, eles quiseram ser mais do que eram, não tiveram espaço nem apoio para isso, porque não poderiam ter, e aí o que acontece? Eles se desviam, se desencaminham, se tornam falsos mestres, e eles, Judas está dizendo, assim como aquela geração, não vão chegar em Canaã, não vão entrar no céu. Eles vão, se não se arrependerem, perecer no meio do caminho. Eles serão destruídos pelo Senhor. É muito forte isso. Porque não somente eles, mas também aqueles que os seguem, né? E esse é o mais preocupante. Não é? Quando a gente está falando sobre heresias, pastor, a gente, claro, tem a questão dos hereges, propriamente dito, os falsos mestres, mas tem aqueles que são levados pelos falsos mestres. Claro que o juízo de Deus sobre as lideranças desses falsos mestres vai ser maior. Mas se as pessoas também aderirem e permanecerem nisso, não deixarão de sofrer o juízo também. Daí a importância da igreja assumir o seu papel de intercessora, né, para que o Espírito Santo possa convencer, para que o Espírito Santo possa trabalhar na mente dos nossos irmãos, para que eles não se afastem dos caminhos do Senhor. Exatamente. Meus irmãos, o programa está começando agora e já vamos a um breve intervalo, mas você não pode sair. Você percebeu aí que tem muita coisa aí para ser tratado ainda pela frente e estamos apenas no começo, não é mais? Você fica atento, dá tempo de tomar um copo d'água e voltar rapidinho aí, amém? Vamos já a um breve intervalo. E aí já estamos de volta com o seu programa Intercessão. Nós estamos falando com o evangelista Valber Gustavo sobre o tema Intercedendo pela Unidade da Igreja. E nós estamos aqui comentando também, é claro que não dá para comentar tudo, mas sobre um assunto interessante que foi escrito pelo evangelista Valber, o livro Preservando a Unidade da Igreja. Você que chegou agora, nós estamos aqui tratando com esse livro aqui, Preservando a Unidade da Igreja. Então você que ainda não adquiriu esse livro, você pode adquirir na nossa editora Berea. A nossa Berea, né? Está aqui, nossa editora Berea. Você pode entrar em contato com os nossos irmãos ali e adquirir este livro que creio que será de grande bênção para a sua edificação espiritual. Nós estamos falando sobre a importância de estarmos intercedendo pela unidade da igreja, não é? E assim, evangelista Valber, quais as consequências de uma divisão em uma igreja local? A oração seria o remédio para curar tais consequências? Pastor, sem sombra de dúvida, né? Vamos lá, consequências de uma divisão. A gente está falando aqui sobre interceder pela unidade, né? E falando sobre essa preservação da unidade, a gente está falando sobre a carta de Judas também, né? Como o senhor disse aí, a gente fez algumas anotações, né, nesse livreto. E aí, pastor, o mal que uma divisão causa na igreja é terrível, né? São consequências terríveis. Por exemplo, a gente falando sobre divisão à luz da Bíblia Sagrada, eu lembro inicialmente da igreja de Corinto. Na igreja de Corinto havia uma quádrupla divisão. Havia aqueles que diziam, eu sou de Paulo, talvez os crentes gentios, porque Paulo disse, a mim foi dado o ministério da incircuncisão. Outros diziam, eu sou de Cefas, sou de Pedro, não é? Talvez os crentes judeus, porque Pedro tinha um ministério mais voltado para os judeus. Outros diziam, eu sou de Apolo, talvez os crentes mais intelectualizados, porque o Apolo era dotado de uma retórica, não é, irretocável, e era poderoso, a Bíblia diz, ele era varão eloquente e poderoso nas Escrituras. E outro grupo dizia, eu sou de Cristo, talvez esse fosse o mais trabalhoso, porque ele não se submetia a uma autoridade ministerial alguma. Agora veja, quais foram as consequências dessa quádrupla divisão na igreja de Corinto? As consequências foram inúmeras. A gente poderia citar algumas delas. Por exemplo, contendas. Havia muita contenda, muita briga, muita confusão, muito estranhamento, muito desrespeito entre os crentes. Ora, se não houver união, não vai haver unidade.
não havendo unidade, essa igreja não vai desfrutar da bênção de Deus. Salmo 133, né? Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. No último verso ele diz, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E diz que é como óleo, né, que desce. Exatamente. A unção do Espírito Santo, ela desce quando a igreja vive. Exatamente, pastor. E essa unção do Espírito Santo, essa ação do Espírito Santo se dá principalmente derramando o amor, que é o que a gente falou no bloco anterior. O amor que impossibilita esse vínculo entre os irmãos, essa união entre os irmãos. Quando a igreja ela não vive em unidade, ela está deixando-se... ela perde a unção do Espírito Santo, a operação de Deus sobre a vida dela. E, consequentemente, perde o amor, e ao invés de haver afeto, compreensão, amor entre os irmãos, vai haver contendas, que foi o que aconteceu em Corinto. Então, uma das consequências era um constante estranhamento entre os irmãos, ao ponto de crente estar levando outro crente para tribunais ímpios. Se fosse nos dias de hoje, dando parte numa delegacia, não é, colocando na justiça. Essa foi uma primeira consequência da divisão da igreja de Corinto. Uma segunda consequência, pastor, é imoralidade. Então a imoralidade começou a graçar dentro da igreja de Corinto, ao ponto de acontecerem pecados na igreja de Corinto que não aconteciam sequer na sociedade de Corinto, que era uma sociedade profundamente ímpia, profundamente degenerada, profundamente depravada. E isso como causa do comprometimento da unidade, da divisão. Uma outra consequência que a gente verifica, pastor, em relação à divisão na igreja de Corinto, profanação. Chegou-se ao ponto, pastor, de por causa das divisões, dos falsos ensinos incutidos nos falsos mestres, haver não apenas imoralidade do ponto de vista sexual, mas também profanação propriamente dita. Por quê? Porque alguns crentes estavam participando da mesa dos demônios, dos deuses daquela época, dos cultos pagãos, com todos os seus rituais, todas as suas práticas abomináveis, e depois eles participavam da Santa Ceia. Quer dizer, nivelaram, né? Exatamente. Não havia aquela iverez outra vez, a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Exatamente. Então veja, imoralidade e profanação por causa da divisão. Por causa da atuação dos falsos mestres que estavam infiltrados na igreja de Corinto. E aí, eu digo no livro, pastor, né, no livro Preservando a Unidade da Igreja, que a imoralidade é filha da rebelião. Onde houver divisão, houve divisão porque houve rebelião. Onde houver rebelião, além de rebelião, né, dessa insubordinação contra as autoridades, haverá consequentemente imoralidade. Por quê? Porque Judas, no versículo 7, não é, da sua carta, ele compara os falsos mestres aos habitantes de Sodoma e Gomorra. Não é que ele diz no versículo 7 o seguinte: assim como, veja, ele está estabelecendo um paralelo, né, uma comparação. Me permita, pastor, até no versículo 6, ele compara, não é, os falsos mestres aos anjos caídos. Isso é uma comparação terrível, né, aterradora, eu digo no livro, né? E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. No livro, pastor, me permita citar aqui uma expressão, no capítulo 6 do livro, ele diz assim, ó, Judas compara os falsos mestres, os obreiros da impiedade, descritos no versículo 6, com os seres angelicais que não guardaram seu principado. Ora, quem são esses seres, né? É até difícil de dizer. E qual foi o destino desses seres? Mas ele não para por aí. No versículo 7, que é o capítulo 7 do livro também, ele diz, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. O que é que Judas está dizendo? Quando há uma divisão, resultado da ação dos falsos mestres, haverá imoralidade. E essa foi outra consequência na igreja de Corinto. Imoralidade, e além da imoralidade, subir o nível da imoralidade, eles foram para a profanação. Outra consequência, pastor, da divisão na igreja de Corinto foi justamente a desobediência, a insubordinação. Porque o que acontecia? Os falsos mestres, claro, para ganharem terreno na igreja de Corinto, eles tinham que jogar as ovelhas contra o seu pastor. Porque se as ovelhas dessem ouvidos ao seu pastor, elas jamais dariam ouvidos aos falsos mestres, e os falsos mestres não prosperariam naquela igreja. Então o que é que eles faziam? Eu tenho que dar um jeito de descredibilizar o pastor perante as ovelhas. A gente vê, você falando sobre isso aí, eu me lembrei de um versículo escrito lá em Zacarias. Claro que aí foi em referência a Cristo, sim, mas ela se encaixa bem no que eu estou dizendo. Pois não. Feriria ao pastor e as ovelhas se perfeitamente. Né? Pastor, toda e qualquer ação a fim de abater a honra, a moral,
A reputação do pastor, do líder, ela vem da parte do maligno, toda ela. Por quê? Porque o maligno sabe que ferindo o pastor também vai atingir as ovelhas. E na igreja de Corinto acontecia isso. A honra, a moral, a credibilidade, o chamado de Paulo eram postos em dúvida, não é? Eram manchados, eram caluniados pela ação dos falsos mestres. E aí o que é que acontecia? Essas ovelhas ficavam indiferentes ao seu pastor, ficavam sem querer dar ouvidos ao seu pastor. Consequentemente, elas começavam a se desencaminhar. E aí o apóstolo Paulo teve todo um trabalho para provar que ele era um apóstolo verdadeiro, que esses falsos mestres eram falsos obreiros, que estavam introduzindo essas ideias na mente, contaminando a mente das ovelhas e comprometendo. No final das contas, pastor, tudo isso estava acontecendo na igreja de Corinto como consequências da divisão. E aí isso levava o apóstolo Paulo não apenas a ensinar incansavelmente o evangelho de Cristo, a palavra de Deus da maneira correta, ortodoxa, mas levava ele muitas vezes a entrar em clamores, em intercessões, em jejuns prolongados, madrugadas a fio. E ele diz, né, filhinhos, por quem de novo eu volto a sentir dores de parto. Foi para Corinto que ele escreveu isso. Para os Gálatas, não é? Mas também, pastor, a gente vê ele intercedendo nesse sentido em relação aos coríntios. Por quê? Porque os coríntios não estavam dando ouvidos a ele. Isso estava gerando uma agonia nele, não é? Então, trata de um tipo de ação maligna fortíssima, não é? Contra a qual a gente precisa apresentar a Deus em oração, não apenas em oração, pastor, eu diria mais, em jejuns. Porque para debelar esse tipo de ação no meio da igreja, tem que entrar não apenas na oração, mas também no jejum. Porque é uma casta forte. Essa caixa de demônio não sai senão com oração e jejum. Né? Mas não tenha dúvida, pastor. Porque o objetivo é exatamente isso. Eu achei interessante, o senhor colocou aqui no 2º capítulo do livro. Pois não. Um rogo afetuoso ao rebanho, a página 25, o senhor diz assim que os falsos ensinos perturbam, confundem e dividem. Exatamente. Eles confundem o rebanho, perturbam o rebanho, confundem e desviam o povo do caminho. Então é importante que seja combatido, não somente com palavras, mas também com oração, porque a gente sabe que isso é uma batalha espiritual, né? Não tenha dúvida. É uma guerra espiritual muito forte, né? E eu achei interessante aqui quando o senhor falou primeiro sobre o amor. Sim. Né? Porque afetando o amor, eu achei interessante aqui, porque aqui no livro diz uma coisa interessante, diz assim: a saudação de Judas termina com a mais sublime das virtudes cristãs, o amor, intensamente desejado aos crentes. Trata-se do amor descrito por Paulo no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios. O senhor disse uma coisa interessante aqui: na vida do cristão, o amor deve ser seguido, né? 1 Coríntios 4, 14 e 1. Deve ser praticado. Isso. 1 Coríntios 16 e 14. Deve ser conhecido. Isso. 2 Coríntios 2, 4 e Efésios 3, 19. Deve ser vivenciado com sinceridade. Achei muito forte essa expressão, né? Deve ser vivenciado com sinceridade. Isso. E também o senhor cita aqui em Romanos 12, 10, que deve ser fraternizado. E diz em Filipenses 1 e 9, diz assim que ele deve ser aumentado. Isso. Deve ser estimulado, aos Hebreus 10 e 24, e deve ser renovado. Eu achei muito importante isso aqui, porque cada crente tem que ter essa visão do amor para preservar a unidade da igreja, né? Sem sombra de dúvida, pastor. Exatamente. Porque, como disse, o que vai gerar essa unidade é justamente o amor de Deus derramado nos nossos corações. É o que Jesus disse: olha, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amarem uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então, o nosso pastor tem uma frase que diz que o distintivo da vida cristã não é principalmente o falar em línguas, o profetizar ou outra coisa qualquer, mas é principalmente a vivência do amor entre nós, que é o que gera essa comunhão, né? Isso. Que é o contrário de divisão. Essa comunhão que gera união, que gera unidade. E eu achei muito interessante as consequências que eu gostaria que o senhor citasse aí em casa, para que os irmãos ficassem bem atentos, porque quando você for orar, você vai orar exatamente para que o Espírito Santo possa atingir exatamente esses pontos nevrálgicos, esses pontos que causam realmente divisão. O senhor falou sobre o amor. No caso, as consequências da divisão. Contendas, né? Contendas, né? Que vai de encontro ao... Então, é orar para que não haja contendas. Que não haja contenda. Para que toda e qualquer
contenda, briga, dissensão sejam debeladas do nosso meio, em nome de Jesus, não é? Além disso, citamos a imoralidade. A imoralidade. Para que não haja imoralidade no nosso meio, para que haja santificação, temor de Deus. E a gente vê que hoje está uma investida muito forte e voltado para a imoralidade, né? Isso. Porque na igreja de Corinto tinha até quem abusava da mulher do seu próprio pai. E eles não tomaram nenhuma iniciativa, perderam a força, né? Perfeito. E a gente vê que hoje a influência maligna voltada para o incesto e exatamente para uma vida de imoralidade está muito forte, principalmente na vida da mocidade, entre os jovens, entre os adolescentes. E a igreja deve se posicionar em oração quanto a isso. Perfeitamente, pastor. Orar para que toda e qualquer influência de imoralidade não adentre as portas da igreja e não adentre as portas dos corações dos crentes, individualmente. Tanto individualmente enquanto corpo, né? Enquanto igreja local. Por que estamos dizendo isso? Porque falsos mestres, como Judas escreve na sua carta, convertem em dissolução a graça de Deus, aquilo que a gente falou no bloco anterior. Convertem em depravação. Então, ao invés de a graça proporcionar um estilo de vida santo, proporcionar um estilo de vida depravado, não é? Transgressor, imoral. Não é? Como nós dissemos, tudo isso como fruto da ação dos falsos mestres. E são o principal fator de divisão da igreja. Isso me fez lembrar uma coisa interessante. Pois não. Isso assim, tomando como exemplo a saída de Israel, né? A terra de Canaã, e saíram vitoriosos. Aí o rei dos Moabitas, né? É Moabita, né? Moabitas, Balaque. Sim, Balaque. Balaque não era Moabita, né? Sim. Ele queria que o povo fosse amaldiçoado. Então ele contrata Balaão para amaldiçoar o povo. Exatamente. Para amaldiçoar o povo. Mas aí Balaão viu que contra Israel não existia encantamento, maldição, praga, não pegava nada. Então, Balaão, ele cresceu o olho no prêmio, mas não podia amaldiçoar o povo. Então ele usou uma estratégia maligna para que as mulheres moabitas pudessem ter acesso, né, ao israelita, e aí houvesse a imoralidade. Lançou tropeços. E através da imoralidade que houve entre os israelitas com as moabitas, aí veio exatamente a mão de Deus pesou. Perfeitamente. Então o diabo sabe que se o povo ele viver uma vida de imoralidade, haverá divisão, como houve em Israel, por causa do caminho de Balaão. E a gente cita isso aí no livro, pastor, porque quando a gente compara os falsos mestres e aqueles que aderem aos seus ensinamentos, a geração que saiu do Egito, mas não entrou em Canaã, a gente lista os pecados que essa geração cometeu, que é citado por Paulo, a igreja de Corinto, no capítulo 10. E um dos pecados é prostituição. Então o que acontece? Quando foram lançados os tropeços, que eles começaram a se prostituir com as gentias, né, com as mulheres que não eram israelitas, um abismo foi chamando outro abismo, porque eles caíram no pecado de imoralidade, mas não apenas isso. Isso levou eles a cair no pecado da idolatria. Porque o casamento misto, principalmente na antiguidade, desaguava na idolatria. Deus tinha prevenido Israel por meio de Moisés em Deuteronômio. Quando eles estavam prestes, porque Deuteronômio foi escrito prestes a entrar em Canaã, né? Às vésperas da entrada de Canaã. E Deus disse, olha, não dê os seus filhos, as filhas dele em casamento. E nem dê as suas filhas, as filhas dele em casamento. Aos filhos dele em casamento. Por quê? Porque essas filhas dele corromperiam o seu coração, fariam vocês se prostrarem diante de outros deuses, a minha ira se acenderia e eu depressa vos consumiria. Então foi o que aconteceu. Foi a queda também de Salomão, né? Exatamente. Não é? Então, pastor, essa imoralidade, e hoje muito mais, hoje está potencializada, não é? Exponencialmente. Por quê? Por causa das redes sociais, por causa da internet. Então, assim, hoje talvez um dos grandes desafios seja preservar a igreja em relação à imoralidade, principalmente, como o senhor citou, a juventude da igreja. Não é? Aqueles que ainda não são casados, hormônios em ebulição, com toda essa sorte de influência. Então, sem sombra de dúvida, pastor, é um motivo pelo qual nós devemos orar, nós devemos jejuar, nós devemos clamar para que o Senhor livre a sua igreja da influência da imoralidade. E, infelizmente, também, não é, essa imoralidade que é estimulada por alguns falsos mestres, que convertem em dissolução a graça de Deus à semelhança dos falsos mestres dos dias de Judas. Por quê? Porque pregam um evangelho relativizado, de uma moral relativizada, de uma graça barata, de uma graça que não santifica, de uma graça que não gera temor, de uma graça que não preserva, não é?
Então, é uma outra consequência da divisão. Outra foi justamente a profanação, que são pecados abomináveis, né? Porque eles não apenas, pastor, cometiam essa abominação porque os cultos pagãos eram acompanhados de glutonaria, não é? Mas eles idolatravam. Então vejam a que ponto chegou a influência dos falsos mestres que causavam divisões na igreja de Corinto. Levaram os coríntios a idolatrarem, a deixarem de reconhecer que só existe um Deus, não é? E começaram a adorar os demais deuses. Agora isso com tranquilidade na consciência. Então eles cultuavam deuses e depois iam cultuar o Senhor na ceia do Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu 1 Coríntios 11, que é o texto da Santa Ceia. Claro que geralmente na liturgia dos nossos cultos a gente lê dos versículos 23 ao 32, mas 1 Coríntios 11 não começa no versículo 23. Se a gente ler um pouco antes, a gente vai descobrir que nas festas de amor dos crentes, que eram chamadas festas ágape, que eram confraternizações, estava havendo pecados de glutonaria semelhante aos banquetes nos templos dos deuses pagãos. Porque a Santa Ceia, na igreja primitiva, via de regra, era celebrada assim. Tinha confraternização, que era a festa do amor, e no meio da festa era celebrada a Santa Ceia. Então, o que é que estava acontecendo? A festa estava se tornando uma festa profana. E, portanto, a Santa Ceia estava sendo profanada, que é o culto mais solene da igreja, não é? Então, tudo isso por influência de falsos mestres que estavam dizendo que os coríntios poderiam livremente cultuar outros deuses, participar das glutonarias, me permita, pastor, das orgias que havia na liturgia dos cultos pagãos, e ao mesmo tempo poderiam cear livremente e sem problema na consciência. Aí Paulo disse, não, vocês não podem participar da mesa dos demônios. Ele levou o povo a perder completamente o temor, o respeito a Deus. Então é orar, pastor, para Deus livrar as ovelhas da influência dos falsos mestres, porque estes causam divisão. Que coisa, né? Nós estamos falando sobre intercedendo pela unidade da igreja. Isso. Nós temos ainda outra pergunta, já estamos chegando já ao final do nosso programa. O desejo que tinha era a gente explorar mais esse livro aqui, né? Pois não. Mas eu creio que os irmãos vão se esforçar aí para adquirir, pastor. Porque realmente é muito bom, né? Nós vemos aqui também que neste conteúdo a gente percebe muita riqueza de detalhe, muita riqueza. Então a gente vê que infelizmente alguns crentes são vitimados pelos falsos mestres. Isso. E terminam adoecendo e se inclinando à divisão. Isso. Devemos orar por eles, por quê? Não seria o caso de deixá-los à mercê dos seus próprios erros? A gente tem que se preocupar realmente com esse pessoal, com esse povo que não está nem aí. Pois não, pastor. Vamos lá. Seria a última pergunta, né? Porque o tempo já se foi. Só temos 5 minutos para você responder essa pergunta. Pronto, pastor. É o seguinte. Judas, quando escreve a sua carta, como dissemos, ele é extremamente enérgico, extremamente contundente, extremamente veemente contra esses falsos mestres. Ele trata-os como lobos, como um pastor tem que tratar um lobo. Não é? Uma coisa é o trato com as ovelhas, outra coisa é o trato com os lobos. Mas Judas entende que aqueles que aderiram aos ensinamentos desses falsos mestres estavam divididos em 2 categorias principais. Primeiro, aqueles que foram por cumplicidade, porque tinham um caráter semelhante ao dos falsos mestres, porque queriam viver uma vida leviana, uma vida libertina, uma vida no pecado, e como eles jamais teriam esse apoio para viver esse tipo de vida numa igreja séria, bíblica, não é? Com verdadeiros pastores pastoreando, eles não iam ter espaço para isso, não é? A consciência deles iria martelar, iria queimar o tempo todo, não é? Se eles vivessem na prática constante do pecado e ao mesmo tempo frequentando uma igreja séria, bíblica, não é? Porque os ensinamentos bíblicos estariam continuamente confrontando a consciência deles, o caráter deles. Então, aqueles que querem viver desavisadamente, desordenadamente, de uma forma transgressora, desobediente, eles vão após os falsos mestres. Eles são cúmplices dos falsos mestres. Mas tinham aqueles, pastor, que eram ovelhas que já haviam sido iludidas, que haviam sido ludibriadas, que haviam sido enganadas por esses falsos mestres. É tanto que em Judas, no versículo número 22, ele diz o seguinte: e apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, e salvai alguns, arrebatando-os do fogo. Tende deles misericórdia com temor, aborrecendo até a roupa manchada na carne. Então, o apóstolo aqui está recomendando que a gente tenha piedade, que a gente procure salvá-los,
que a gente procure arrebatá-los e que a gente tenha misericórdia deles. Porque, de fato, pastor, quando uma divisão surge, liderada por um falso mestre, quem adere a esse movimento está dividido em duas categorias. Tem aqueles que já são maus e querem viver levianamente e que sabem que lá terão espaço e apoio para isso, mas tem aqueles, pastor, que muitas vezes são iludidos, são ludibriados. Porque no livro a gente mostra que uma das características dos falsos mestres é que eles são exímios oradores, são mestres da retórica, são ilusionistas, são os ilusionistas da fé. Então eles vão até eles, por isso a gente precisa orar. E interessante, o senhor falando isso aí, me lembrei, porque o que a pessoa faz? A pessoa segue essa pessoa que é bom de oratória, bom de retórica e tal. Carismáticos. Né? Quando chegam lá, aí eles se decepcionam porque eles percebem que não existe mais aquela essência. Exatamente. A essência que ele desfrutava antes. Exatamente. A alegria que ele desfrutava antes, o gozo, a presença do Espírito Santo. Faz uma comparação e vê que isso não é mais real na vida deles. Aí o que é que acontece? Ele não sente mais, ele sente o desejo de voltar, mas vem a vergonha. Exatamente. Vem o receio, vem a interrogação. E aí, o que é que vão dizer? Agora, voltar numa situação dessa, como é que fica? Aí a pessoa acaba se afastando por completo, porque ele não tem mais ele quer voltar, mas não tem mais coragem. Isso. É por isso que o senhor citou uma parte interessante, o texto diz, apiedai-vos, né? Exatamente. Apiedai-vos de alguns que estão duvidosos, apiedai-vos, né? Salvai alguns, arrebatando aqui da ideia de urgência, né? Isso. Porque quanto mais tempo nós demorarmos, mais difícil ficará o retorno daquela pessoa. Exatamente. Porque o falso ensinamento vai se enraizando na alma dele. Exatamente. E aí o falso ensinamento vai neutralizando o ensinamento correto, ortodoxo, que é a doutrina dos apóstolos. Exato. Né? Então, pastor, de fato, a gente precisa orar para que o Senhor tenha misericórdia, se apiede, não é, dessas pessoas e possa, de fato, não é, arrebatá-las do fogo, arrebatá-las, não é, das mãos dos falsos mestres, porque esses são os elementos mais nocivos, danosos e perigosos para a unidade da igreja. É interessante também que a gente percebe aqui no versículo 20, ele diz assim, mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos, perfeitamente, sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, né? Exatamente. Esse orando no Espírito Santo aqui é interessante porque ele vai exatamente nos dar a ideia de batalhar pela fé, né? Isso. É orando conforme o sentimento e a orientação do Espírito Santo. Espírito Santo. Que diferente dos falsos mestres que causam divisões, o versículo anterior, versículo 19, o Espírito Santo vai gerar a unidade da igreja. E essa unidade vai se dar principalmente pela ação da doutrina dos apóstolos, ou seja, da doutrina bíblica. Então, é nós orarmos conforme o Espírito Santo, a fim de que, diferente do que fazem os falsos mestres, que causam divisões, possa haver unidade na igreja, que é o desejo do Espírito Santo. Que bênção, né? Oh, meus irmãos, que pena que o programa chegou ao final e a gente tinha tanta coisa para falar aqui nesse livro, né? Verdade. Mas é que nós queremos agradecer, evangelista Valber, pelo privilégio e a oportunidade de estar conversando com o senhor sobre esse assunto tão importante que é preservando a unidade da igreja. Eu creio que a gente viria ter pelo menos mais uns outros para uma série de programas dentro desse assunto. Mas se o irmão ainda não dispõe deste livro, Preservando a Unidade da Igreja, os irmãos poderão adquirir na nossa editora Berea. Creio que vocês serão muito enriquecidos. Nós aqui apenas tivemos uma pincelada aqui, mas esse livro ele tem 16 capítulos, né? E ele São capítulos curtos, pastor. Cada um deles tem 4, 5 páginas. E ele foi organizado de acordo com grupos, né, de doutrina. Isso, né, exatamente. Facilitar melhor a compreensão dos nossos irmãos. Deus abençoe, evangelista Val. Foi um prazer tê-lo conosco prazer aqui no programa Intercessão. Eu creio que os irmãos em casa têm sido abençoados por este programa e creio que nós temos aí mais recursos aí para estarmos apresentando a Deus, orando a Deus, intercedendo pela unidade da nossa igreja local, para que o Senhor possa continuar manifestando a sua graça, o seu poder, a sua unção e ainda assim realizar muito mais, porque nós sabemos que o desejo de Deus é fazer mais, não é? É fazer mais, e isso depende de cada um de nós. Nós agradecemos, fique à vontade para as suas considerações finais. Amém, pastor. A alegria é nossa, o prazer é nosso, a gratidão é nossa, não é? E esperamos, não é, que esse programa tenha contribuído para estimular os nossos amados irmãos a orarem, intercederem cada vez mais pela unidade da igreja, porque é dessa unidade que depende todas as demais bênçãos de Deus para uma igreja, não é? Para a sua vida individualmente
e para a igreja local na qual você faz parte, né? Então que você possa se conscientizar e jamais, né, pastor, aceitar que nada nem ninguém, seja quem for, venha com palavras, com atitudes, com maquinações, comprometer a unidade da igreja. Não aceite jamais. Identifique logo que é uma ação maligna e repreenda. Você precisa repelir isso para que desfrute de saúde espiritual, você, sua casa e a sua família, né? E a igreja local. Que bênção, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus, intercedendo também pelos nossos irmãos que estão fazendo seus pedidos de oração. Oremos então. Querido Pai Celestial, te agradecemos pelo privilégio e oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder estarmos participando de mais um programa Intercessão. Te pedimos a tua bênção sobre a vida do teu servo, evangelista Valber Gustavo, que o Senhor tem levantado nesses dias também como obreiro, não somente para ser um pregador, mas também escritor, para deixando assim um legado para gerações futuras e as gerações presentes. Ó Deus bendito, nós pedimos que a tua bênção alcance os nossos queridos irmãos que estão em casa, nos hospitais, aqueles que estão enfermos. Estende tuas mãos, Senhor, te compadece, curando, resolvendo as causas impossíveis daqueles que estão batalhando, Senhor, esperando de ti um milagre. Opera milagre, Senhor, fortalece a tua igreja, edifica o teu povo ainda mais sobre essa rocha firme que é Cristo. Ajuda-nos para que possamos triunfar em meio às adversidades e preservarmos juntos a unidade da igreja para desfrutarmos das bênçãos espirituais prometidas para a tua igreja, Senhor. Assim nós te pedimos e te rogamos que a tua bênção seja sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se Deus quiser, esperamos você no próximo programa, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta com o programa Intercessão, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém. Por tu gracia estoy.